Quero cumprimentar você, meu irmão, meu amigo. Estamos aí juntos. Mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concede de podermos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E como falamos no dia de ontem, a partir de hoje nós íamos começar, ou durante essa semana, nós queremos falar sobre as tempestades da vida, as tempestades que eu e você enfrentamos, as adversidades que nos sobrevêm nos nossos dias a dia. E nós precisamos entender por que as tempestades vêm, qual a finalidade de uma tempestade na nossa vida. Aliás, ontem eu dei a introdução sobre isso. Meditar hoje, vamos pegar um exemplo aqui na Bíblia de uma tempestade que aconteceu quando Jesus estava no barco, capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, aqui os discípulos estavam já com Jesus, caminhando com ele, vendo milagres que ele havia realizado e que ele havia feito, e eram muitos milagres. Mas eles não tinham visto ainda Jesus com esse poder sobre o tempo, sobre o vento, sobre as águas, sobre o mar, sobre a natureza. Eles não conheciam essa particularidade. Eles não entendiam isso ainda na vida de Jesus. E por isso que quando eles estão indo em direção à cidade, chamado aqui, o lugar onde estava o Gadareno, né? Cidade dos Gadarenos, na verdade. E aqui nesse lugar, o propósito de Jesus atravessar o mar junto com estar no barco junto com eles era justamente chegar à margem, à praia, aonde viviam ali, onde vivia aquele endemoniado gadareno, aquele homem que era aprisionado por demônios que mantinham a sua vida presa. Mas Jesus, o seu propósito era chegar lá. E quando Jesus está no barco aqui, diz que ele estava na polpa do navio dormindo, descansando sobre uma almofada. Os discípulos estavam remando, indo em direção à cidade de Gadara. Provavelmente os discípulos não estavam muito animados para ir para a cidade de Gadara. Afinal de contas, ninguém gostava de ir para lá. Ninguém gostava de veranear na cidade dos Gadarenos. Por quê? Porque lá em Gadara havia um homem endemoniado, havia um espírito que o dominava, e nem cadeias, nem prisões, ninguém conseguia manter este pobre miserável aprisionado, porque havia um espírito, ou seja, demônios, uma legião de demônios que pegava este homem e fazia com que ele quebrasse as cadeias. Sua morada era nos sepulcros, e você vai ver isso no capítulo 5 aqui do Evangelho de Marcos, contando e narrando isso. Então o propósito de Jesus era ir a esse lugar. Aliás, hoje à noite, no nosso culto das 20 horas, nós vamos trazer uma clareza maior sobre justamente esse texto, sobre justamente o que aconteceu aqui no capítulo 5. Mas aqui no capítulo 4, onde nós estamos, a partir do verso 35, falando dessa tempestade. Escute, Jesus está indo para a cidade de Gadara. Os discípulos estão no barco, com medo. Agora uma tempestade. Essa tempestade faz com que eles se desestabilizem a tal ponto de pensarem que iam morrer por conta das ondas que passavam desse barco.
Mas Jesus estava lá dormindo, tranquilo. Jesus estava com eles no barco. Até que de repente eles percebem que não tem mais o que fazer. Parece que o barco vai afundar. Então eles chamam Jesus e dizem: desperta, mestre. Não percebe que nós estamos para perecer? O barco está para afundar. O que vamos fazer? E aí Jesus levanta-se, chega ao barco, na parte de cima do barco, olha para as ondas e para o vento e dá uma ordem: aquieta-te, mar, né? Cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Escute, a palavra de autoridade de Jesus para aquele momento crítico, para aquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando, essa palavra de ordem de Jesus trouxe naquele momento paz sobre aquela embarcação, sobre aquele barco onde estavam os discípulos. Eles não sabiam que Jesus ainda tinha, ou melhor, eles não sabiam que Jesus tinha o poder sobre a natureza. Mas ao despertar Jesus e chamá-lo para os ajudar e ver a atitude de Jesus em ordenar ao vento e ao mar que calasse, que o vento parasse, e tudo vem à normalidade no meio daquela tempestade, de repente tudo passa, tudo termina, eles olham uns para os outros e perguntam: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eu quero dizer para você, esse é Jesus. Aquele que está conosco, se ele estiver no barco da nossa vida, mesmo que você esteja numa grande tempestade, mesmo que você esteja apavorado, preocupado, com medo, mas se Jesus está aí contigo, escute, não há o que temer. Você pode descansar, você pode crer, você pode ter a certeza, a convicção que se Jesus está contigo, o vento vai passar, a tempestade vai passar, a tribulação vai passar e você vai triunfar em Cristo Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Como disse antes, hoje à noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto de ensino e nós vamos entrar dentro desse texto, como tenho feito toda semana, né? Vamos entrar no capítulo 5, vamos trazer aqui algumas narrações bem interessantes que estão dentro desse contexto. Agora o nosso tempo é limitado, mas à noite a gente tem aí em torno de meia hora, 40 minutos para explanar o texto com uma maior propriedade, para que você entenda e a sua vida seja edificada. Mas eu quero deixar com você essa palavra nesse dia, na tarde, no início da tarde desse dia. Que Deus guarde você, a tempestade que você está enfrentando, se Jesus estiver contigo. Se Ele estiver no teu barco, tudo isso vai passar e você vai triunfar sobre as lutas, sobre as tempestades da vida. Você pode sim descansar em Deus, descansar em Cristo Jesus. Eu quero orar junto com você nesta hora. Soberano Deus, vem com tua paz, vem com tua graça, esse coração, a vida deste amigo, desta amiga. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão, quem sabe, enfrentando grandes tempestades, há tempestades terríveis, que parece que a vida vai sucumbir, parece que tudo vai terminar, parece que tudo vai se perder, mas a tua presença, Senhor, ela faz toda a diferença. Por isso eu quero na tarde desse dia profetizar aqui, que essa tempestade vai passar e que a tua presença vai trazer paz ao coração dos amigos que estão conosco, sempre ligados conosco todos os dias ao meio-dia. Pai, vem com tua graça, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, descanse no Senhor. Confie nele, entrega tudo a Ele. Ele está contigo. A tempestade vai passar e você vai poder sim, daqui um pouquinho, depois que a tempestade passar, você vai desembarcar no lugar onde Deus tem determinado para você, o destino que Deus tem traçado para a sua vida. É para lá que você está indo. Então descanse, fique em paz e confie no Senhor. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.